outro tipo de VLAN, que é a VLAN 802.1 AD, que é chamado de Kill-in-Kill, que foi um tipo de VLAN criado para telecom. Houve a VLAN 1AD é uma segunda tentativa de implementar um problema que as empresas de telecom tinham, que era o fato de 4.000 VLANs ser muito pouco. Então, você pega uma Embratel, por exemplo, em São Paulo, você tem uma rede metro grande, você vai centralizar os seus clientes roteados num grande roteador de borda, você tem que trazer essas VLANs de longe. Aí, 4.000 VLANs não atende nem a Avenida Paulista. Então, houve basicamente duas propostas. Criar um cabeçalho para ter a VLAN de serviço e dentro, no resto do quadro, você transporta o que o cliente te mandou. Independente do que a gente mandou. Quem te mandou uma VLAN já kill-in-kill, você joga dentro da sua VLAN de serviço. O cliente te mandou um pacote IP, vai para a VLAN de serviço. O cliente te mandou um pacote qualquer lá, LLC, vai para dentro da VLAN de serviço. Tudo vai para a VLAN de serviço. Só que ainda assim, você está limitado a 4.000 VLANs de serviço. E acredite, é muito pouco. Houve uma proposta nessa época de criar o seguinte, eles criavam dois cabeçalhos de VLAN e somavam o número dos cabeçalhos para você ter, em vez de 12 bits, 24 bits para número de VLANs, que foi chamado double kill. Só que o double kill não vingou. Pouquíssimo, nunca vi uma aplicação comercial de double kill. Então, por causa disso, confunde-se muito double kill com um AD. Então, na prática, o que significa? Os problemas enfrentados. Para passar por um switch, a VLAN 802.1 kill, que é que a gente estudou no capítulo passado, ela precisa ser criada e autorizada nas portas. Então, se eu chego com um cliente assim, Embratel, eu quero transporte aqui na minha filial, na Avenida Paulista, para uma minha filial de Osasco. Eu tenho 900 VLANs para passar. Então, se a Embratel não for usar uma solução de MPLS, para fazer um pseudo-wire, ela teria que cadastrar isso, todas essas 900 VLANs do cliente do switch dela. Isso é inadmissível no backbone de uma provedora de serviços, que são exatamente ambientes de telecom. Você não vai cadastrar as VLANs do seu cliente dentro do seu equipamento. Mas o que você vê disso aqui no mundo real é batata. Você é provedor grande, mundo afora. O cara quer um transporte de um pop para o outro. O cara fala assim, vou transportar a VLAN 600 para você. Eu quero transporte, cara. Não é transporte. Cara, eu quero um pseudo-wire. É pseudo-wire. Irmão, tu tá me dando uma VLAN .1Q. Ou seja, eu vou ter que botar .1Q dentro de .1Q? Isso não existe na prática. VLAN de serviço pode transportar VLAN de cliente, né? Service VLAN, Customer VLAN. Mas você tem Customer VLAN transportando Customer VLAN. É só no mundo MikroTik mesmo que isso aqui é uma infestação. Então, aí que vem a solução. Porque você pensa assim, vamos transportar tudo em MPLS, mas na prática não funciona muito bem assim. Por quê? Se você tem um backbone MPLS, tem um backbone MPLS lá, Rio de Janeiro inteiro. Aí tu tem uma avenida lá que é cheio de hotéis. Tu não vai colocar um switch hall em cada hotel e fazer um anel de sei lá, não vai botar 16 switch halls numa avenida, tipo numa orla de Copacabana, ou numa orla de Cabo Frio, que tá cheio de hotel, pousada, e você vai vender. Não vai, tu vai meter datacom naquele negócio. Tu vai encher datacom, vai encher de switch gerenciável qualquer. Mas aí chega um hotel e fala assim, olha, eu tenho 3 hotéis aqui que são do mesmo grupo e eu preciso dos 3 interligados. Então, o que você vai fazer? Tu vai fazer o tráfego dos 3 hotéis irem até o seu switch MPLS mais próximo, para tu devolver na mesma porta que entrou? É uma solução impraticável, né? Porque você vai engargalar o seu uplink, que sai da sua rede Metro L2 para a sua rede MPLS de serviços gerais. Então, como que funciona o Kill-in-Kill? Você cria uma porta de acesso Kill-in-Kill. No caso aqui, eu estou interligando 2 campos. Eu crio uma porta de acesso Kill-in-Kill, VLAN 2. Pego outra porta também e coloco como Kill-in-Kill da VLAN 2. Acabou.
O cliente pode usar as 4.094 VLANs aqui, ele pode usar a gambiarra que ele for, ele pode usar até mesmo o Kill in Kill. Então, se o cara criou aqui a Kill in Kill 3, a Kill in Kill 3, o meu switch tá pouco se lixando pro que ele mandou. O que ele me mandar aqui, eu vou jogar dentro da minha VLAN 2 e vou jogar para lá. Essa solução aqui é o que você conhece no MikroTik como fazer bridge entre duas interfaces. Funciona tudo. Então, você tem o caso de você ter dois clientes no mesmo switch e você faz um Kill in Kill acesso. Mas pode ser, por exemplo, que você vá atender matriz e filial que ficam em switches diferentes. Então, você tem que pegar aqui como acesso, mas você tem que transportar dentro do seu tronco, está guiado. No caso aqui, eu fiz uma bobeira, né? Porque eu usei a mesma VLAN nos dois clientes. Vocês perceberam isso? Ninguém percebeu, né? O loop já tinha formado. Já fusionei a rede do cliente. Já deu merda. Então, aqui vamos colocar que é VLAN 4, tá? VLAN 4. Então, eu passo VLAN 4 no meu tronco Kill in Kill. E vai funcionar. Então, temos aqui os tipos, né? Então, você tem o tipo Kill in Kill oficial, que é esse aqui, tá? Algumas pessoas, alguns desenvolvedores de suítes de software pensam assim, poxa, eu peguei a tabelinha de protocolos, normalmente aparece que esse protocolo é Kill in Kill e que o 9100, né, que foi criado para o Double Tag, que não é Kill dentro de Kill, é um tipo diferente de VLAN de serviço, né? Então não pode confundir. 9100 seguido de 8100 seria um Double Q. Você pode ter dois cabeçalhos 9100 em sequência, mas isso é um tipo de solução que você não vai ver. Não vai ver. Não existe. O mais comum é você ter 88A8 transportando qualquer outra coisa que não importa. Para o Kill in Kill não importa o que tem dentro do pacote. É igual MPLS, quando você pega lá, dá um do switch na porta, joga tudo dentro de um transporte. O que o cliente vai transmitir aqui? Não importa. Tá. Então, como que fica a composição desse quadro? O tipo vai ser 88A8, padrão. Você vai pegar casos em que o cara botou na OLT lá, olha, isso aqui é .1Q, mas eu vou usar código 9910. Então, se o cara da OLT te mandou na uplink com 9910, você vai ter que virar a porta do switch para ser 9910 também. Tem que casar o código de VLAN de serviço nos dois lados das portas, tá? Lembrando, 88A8 padrão. Exemplo de um quadro .1Q. Então, você vai ter aqui no tipo 88A8, transportando a VLAN de serviço 14. Na verdade, o hexadecimal 14, a VLAN é 20. Então, transportando a VLAN de serviço número 20. Esse cliente que eu estou transportando, por acaso, está usando a VLAN 4000 lá dentro. A VLAN 4000 não precisa estar cadastrada no meu switch, porque ela não importa. Meu switch nem lê ela. O switch está se lixando porque o cliente está fazendo aqui. Exemplo. Toda OLT tem .1Q. De menos essas xing-lings aí, que não tem nem como você entrar dentro delas. Todas têm a opção de .1Q. Exemplo. E esse exemplo aqui é uma pegadinha, tá? Ó, eu tenho um cliente aqui e eu tenho que entregar ele aqui. Então, eu botei a porta dele aqui em acesso, Kill in Kill da VLAN 20. Esse PowerPoint está cheio de errata. Criei aqui a VLAN 20. Coloquei na porta que atende o cliente como .1Q túnel, ou seja, tudo que entrar aqui vai jogar dentro do túnel da VLAN de serviço 20. E eu criei uma porta trunk para levar isso de um switch para o outro. Porta trunk, segunda porta aqui é a porta trunk. Então, essa configuração é igual nos dois switches, tá? Reparem. Só que na porta 3, eu ainda tenho a VLAN número 1. Tá vendo aqui? A VLAN número 1 está na porta 3. Pergunta, mesmo sendo uma porta trunk de Kill in Kill, a VLAN 1 vai passar como? Tagueada ou vai passar em acesso normal? Sem sofrer tag? Acesso, isso mesmo. A VLAN 1, ela penetra tudo em modo acesso. Por quê? O técnico pode meter
o cabo do notebook aqui na porta trunk, que ele vai enxergar todo mundo da VLAN 1. Sussa. Mas o cliente de trânsito jamais vai conseguir, o cliente de trânsito não, o cliente de serviço metro, nesse caso, ele jamais vai enxergar nada na minha rede, porque ele passa aqui cativo a VLAN kill em kill de uma porta na outra. Exemplo prático que eu uso muito isso. Se você criar a porta, criar a VLAN 20 como 8100, você vai estar criando uma porta 1 kill, que é uma porta sua. Entendeu? Kill em kill é porta para prestação de serviço, onde você não vai se intrometer no tráfego, nem cadastrar as VLANs do cliente na sua rede. Se você criou 20, 1Q, e o cliente mandar uma UQ dentro de uma Q em Q, não importa o que tem dentro de uma VLAN Q em Q. Isso que é questão. O cliente pode mandar quantas VLANs ele quiser na porta Q em Q que você passou para ele, que o seu switch vai só jogar a sua tag de serviço na frente. É muito próximo do MPLS. O MPLS é o primo rico dessa solução. Uma solução que a gente adota muito nos provedores é pegar 4 portas, as 4 últimas portas do switch, né, de menos aquele switch de 48 portas, porque tem 2 no final que são desativadas quando você ativa 100 GB, né, Ruth? 4 portas. Isso, são 4. Então, no caso aqui, eu vou pegar essas 4 últimas portas que não sofrem esse problema e vou colocar todas na mesma VLAN de .1Q. Por que eu faço isso? Porque eu tenho uma pancada de VLANs aqui nas minhas 2 OLTs. Elas vão subir para o meu switch, eu não quero cadastrar essas VLANs no meu switch, não. Pô, todo dia tem uma VLAN nova subindo na rede OLT, aí toda hora tem um chamado, passa a VLAN 2001, passa a VLAN 2002, passa a VLAN 2003. Se você for no switch e criar 100, 200, 1000 VLANs de uma vez, tu vai estressar o switch. Então, o switch não precisa participar nem interagir com essas VLANs, como é esse caso. Então, simplesmente, você põe todas as portas, isso aqui vai criar uma bridge. Bridge, né? Como é que o pessoal fala chique? Bridge. Vai criar uma bridge e pronto. Se morrer um PVPoE, o outro assume. Se morrer uma OLT, ela tiver em redundância, outra assume. E eu não preciso cadastrar VLAN. E acabou. É um uso muito bonito de kill em kill.